Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula da semana 4 de português. A gente vai adiantar ela um pouco pelo fato de que nós vamos ter um feriado em setembro e aí não vai ter jeito de a gente estudar ela lá nesse dia, tá? Então vamos fazer essas atividades, aproveitar fazer nesse sábado letivo, né? Ó, aqui, o que a gente tem para hoje? A gente vai estudar. Primeiro a gente tem o nosso cabeçalho, né, que fala aqui, ó, Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 21 de agosto de 2021. Hoje é sábado letivo. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino, o nome de vocês e a data de nascimento. Aqui a gente tem semana 4. Na segunda-feira, a gente vai estudar a semana 3, tá? Então, eu só inverti aí poucos tempos, né? A unidade temática nossa é produção de textos, escrita, compartilhada e autônoma, né? E o objeto do conhecimento vai ser escrita, autônoma e compartilhada. Nossa habilidade é a número 26, né? Que é ler e compreender com certa autonomia narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens. Os cenários é o lugar onde ocorre a história, né? E personagens são os personagens. E a gente vai observar elementos da estrutura narrativa, que é o enredo, o tempo, o espaço, personagens, narrador, e a construção do discurso, se é indireto ou direto, né? Então, quando a gente lê um texto, a gente observa a história, né, em si, que é o enredo, o tempo em que ela ocorre, se é antigamente, se é nos dias atuais, ou se é uma coisa para futuro, né? A gente observa o espaço, é na zona rural, é na zona urbana, é no espaço sideral, né? E a gente vai observar também os personagens e o narrador, né? Se tem narrador ou não. Então a gente lê e interpreta contos e identifica elementos do conto, tá? Aqui, o que ele vem falar para nós do conto, do Senhor Conto? Ó, a gente vai ler um conto famoso e aí E é um conto literário, né? Não é qualquer conto, é um conto literário. E vocês vão ver como eles têm a capacidade de despertar a nossa imaginação, tá? Aqui a gente tem o conceito de gênero literário conto, né? Que é uma narrativa curta que envolve um conflito, né? E nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Então, o conto ele é texto curto, o narrador vai contar uma história que é desenvolvida em torno de um enredo, né, que é uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, né? Nessa última semana a gente estudou narrativa, né? Na última PET tinha um texto e tinha uma tirinha, né? E perguntava, número 1 qual é o gênero textual? E o gênero textual era narração, né? De narrativa. No conto, há poucos personagens, poucos locais, pois a história é breve, né, rapidinha, então não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes, tá? Então a gente tem vários tipos de contos. A gente tem os realistas, os populares, os fantásticos, temos os contos de terror,
os contos de humor, os contos infantis, psicológicos e contos de fadas, né? Olha só. Então a gente sabe que o conto, ele pertence ao gênero narrativo, né? Aqui, ó, nosso esqueminha tá falando. E ele vai ter narrador, personagens. O personagem, geralmente a gente tem um personagem principal, um que faz feiura, então ele é contrário ao protagonista, ele é chamado de antagonista, e o coadjuvante, então tem alguém ali que apoia o protagonista, né? A gente tem um tempo em que acontece a história, o espaço e o enredo, que é uma situação inicial que gera um conflito, que vai até o clímax e depois desfecha, né? Faz o desfecho. Então vamos seguindo, né? Foi encontrado aí no Doc Player. Ó, nós vamos ler o Alfaiate Valente, que é um conto, né? Ó, fala aqui, ó. Certa vez existiu um alfaiate, modesto e trabalhador, que fazia ternos muito bem e que tinha muitas encomendas feitas pelos mais exigentes habitantes da região. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam ao seu redor, molestando e interrompendo a todo momento o seu trabalho. O alfaiate não aguentou a amolação e sua irritação foi tanta que, sem pensar, deu-lhes um tremendo golpe com uma das finas telas que usava na preparação de um traje. Foi tão certeiro o golpe que eliminou 7 moscas de uma vez. Olha só. Olha lá ele, ó. Estressou com os zunidos do bicho, né? Igual a gente quando tem mosquitinho da dengue, sabe? Enchendo o saco. Tá igual, né? Ó, o alfaiate, ao perceber o resultado de seu golpe, ficou surpreso consigo mesmo e resolveu confeccionar um traje muito especial, feito de tela metálica, e ainda bordou um escudo no peito, em que a qualificava como Mata 7, sentindo-se muito orgulhoso. Com o seu elegante traje, o alfaiate saiu a correr às cidades e vilas, exibindo um porte de cavaleiro, criando assim sua fama de valente e invencível. Todos assim que o viam sentiam medo dele, pensando que o terrível guerreiro havia eliminado sem piedade 7 dos seus inimigos ao mesmo tempo, e ninguém se atrevia a perguntar a razão de tal proeza. A fama do alfaiate chegou aos ouvidos do rei, que mandou que ele fosse chamado e lhe ofereceu uma grande recompensa e ainda a mão de sua filha em casamento, caso ele conseguisse eliminar 2 terríveis gigantes que estavam aterrorizando toda a região do norte do reino, destruindo tudo o que encontrava em seu caminho. Era necessário agir rápido, pois estavam se aproximando mais e mais do castelo. Página 14 nós estamos, né? O valente alfaiate prometeu terminar facilmente com os terríveis gigantes e marchou em sua busca. Em poucos dias ele encontrou os gigantes dormindo placidamente debaixo de uma árvore, aproveitou-se para subir em seus galhos e lançar dali pedras na cabeça de um deles, a ponto de quase despertá-lo, momento em que ficaria bravo
sem saber quem o acertara e de onde teriam vindo os golpes. Realmente, o plano do valente alfaiate funcionou como ele planejara, porque o gigante acreditou que havia sido o seu companheiro quem atirara as pedras enquanto ele dormia, o que provocou tremenda discussão e briga entre eles. Então, isso aí, ó, é o nosso clímax, né? Brigaram por mais de 7 horas, jogando ora um, ora outro no chão, causando tanto estrondo como se estivesse acontecendo um terremoto. É o nosso clímax, né? Algo exagerado. Olha só a situação dos dois, debaixo de uma árvore. Depois de tão terrível que fora a briga, os dois gigantes desmaiaram, caindo fulminados um ao lado do outro. O alfaiate valente desceu da árvore e certificou-se de que os devastadores gigantes não voltariam a incomodar ninguém. Deu mostras de sua fama e valentia, subindo sobre seus corpos, comprovando que seu título de Mata-Sete era uma realidade. Esse conto, ele tá escrito aqui, ó, em O Alfaiate Valente. Ele é um conto de William Green e Jacob Green, tá? Foi feito em São Paulo pela editora Paulinas em 1993 e esse texto está na página 5 à página 12 desse livro, tá? Ele pergunta qual é o título do texto. Então, a gente volta lá no início, né? Que a Damares não lembra certinho. Vocês lembram? É o Alfaiate Valente? Ah, lembrei. Olha lá. O Alfaiate Valente é o nosso título, tá vendo? A gente volta para a questão sem ter preguiça, né? De ir e voltar. Ó, quantos parágrafos há no texto? Vocês vão lá no texto, no início dele novamente. E vai escrever aqui, ó, número 1. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Inserir. Deixa eu ver, página inicial. Caixa de texto. Número 1. Então, aqui tá o nosso primeiro parágrafo. Eu posso pôr primeiro, né? Ou 1. Eu vou pôr primeiro, para ficar mais fácil. Nosso primeiro parágrafo, depois inserir novamente, caixa de texto. Vou colocar 2, que é o nosso segundo parágrafo. Olha lá, segundo parágrafo. E assim a gente vai fazer até chegar no último parágrafo, né? A Damares tá corrigindo a apostila das crianças e tem um monte de criança que tá errando a questão de bobeira. E por que erra de bobeira? Fica com preguiça de pôr os números nos parágrafos, né? E aí, não é legal ter preguiça, né? A gente precisa de pensar assim, ó, vamos fazer o melhor trabalho que a gente pode, porque é importante, a professora vai ficar feliz, a mamãe vai ficar feliz, não é verdade? A vovó. Porque coisa mais legal, sabe, que a Damares acha, é quando a criança não tem preguiça de fazer o que tem que ser feito, né? Então, olha lá, ó,
4º parágrafo. Então, se vocês fizerem isso, não vai ter como vocês errar, porque os números vocês já conhecem, né? Agora, se vocês ficarem com preguiça e não fizer essa anotação, aí tem uma chance de vocês errarem a questão de bobeira, não é verdade? Então, assim, a gente precisa de tomar cuidado para a gente não errar de bobeira, porque vocês já têm o conhecimento, né? Então, ó, lá da Marisa anotou 4º, né? 4º, agora o 5º. Ó, 5º. Aqui a gente tem o 5º. Aqui a Damares tem o 6º, né? 6º parágrafo. Ó. Tá vendo? E aí vocês vão fazer isso para todos os parágrafos, tá? Para não ter chance de errar, né? A questão, viu? Aqui a gente tem mais um. E depois aqui mais um. Então, ele pergunta, ó. Quantos parágrafos há no texto? 11, 10, 9 ou 8? Vocês vão marcar X na resposta correta, tá? Depois, vocês vão colocar quem são os autores do texto. Foi o que a Damares leu no final ali. São 2 autores. Vocês vão colocar os 2 autores do texto são fulano e fulano. Grimm, sobrenome deles, tá? Depois, quem é o personagem principal da história? O personagem principal da história é... O texto fala o tempo todo nele, né? Então, assim, é aquele que costura as roupas, tá? Qual problema o verão trouxe para o alfaiate? O problema que o verão trouxe para o alfaiate eram aqueles insetos chatinhos, né? Agora, a gente tem a questão 6. Vamos ver o que ela fala pra gente. Ordene de 1 a 4 as frases abaixo de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos na história. O alfaiate encontrou os 2 gigantes dormindo debaixo de uma árvore. Foi a primeira coisa que aconteceu? Ou era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam? Os 2 gigantes desmaiaram um ao lado do outro? Que momento que aconteceu isso? O alfaiate confeccionou um traje de cavalheiro para ele? A Damares tem ideia aqui, ó, do que é 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Então, eu espero que vocês também tenham essa ideia e coloque as numerações aí, tá? Se tiver dúvida da ordem dos eventos que ocorreram na nossa história, é preciso de reler o texto, viu? Não pode ter preguiça, tá bom, crianças? Então, vamos seguir aqui no nosso estudo. A questão 7 já fala o seguinte... A fama do alfaiate foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. O que o rei queria com o alfaiate? É uma questão de marcar X e a gente vai marcar uma alternativa só, tá? Que o alfaiate eliminasse 2 gigantes que estavam aterrorizando certa região do reino. Queria que o alfaiate derrubasse 2 gigantes e fizesse uma roupa para o rei. Gostaria de casar a filha com o alfaiate e, na verdade, não se importava com os gigantes? Ah, tá. Ó, quando a alternativa for falsa, quer dizer, a alternativa não se aplica como resposta da nossa pergunta, a gente, para poder treinar a compreensão e interpretação de texto, a gente deve circular a palavrinha que deixou a afirmativa errada, tá?
Depois, queria que o alfaiate não conseguisse derrubar os gigantes, provando a todos que ele não era valente, né? Então, isso aí também vocês vão estar respondendo aí para Damares, né? Agora a gente tem, ó, para você, uma questão a questão número 8, falando assim, ó, que você vai criar um final diferente para essa história, né? Então, a Damares quer ver quem vai fazer um final diferente para essa história aí. E quando o patch 3 chegar para a Damares corrigir, a Damares vai estar lendo, né? Eu gosto de ler histórias, sabe? É bem bacana ver como vocês são criativos, né? Então, ó, a nossa aula de português acaba aqui, tá? Agora, alguém tem alguma dúvida, né? Não pode ter vergonha de me perguntar, tá? Porque eu tô sendo, como diz, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los aí a resolver as questões que tiverem dúvidas, né? Dificuldades, enfim, né? Então é isso, crianças. Por hoje acabou a nossa aula. Fiquem com Deus e até a nossa aula de ensino religioso. Tchau, tchau!